foi bem direto, né? Então aqui nessa aula a gente vai ver as possibilidades que você pode ter, né, nessa plataforma, tá? Então aqui está um roteiro, né, que a gente vai seguir nessa aula. Primeiramente a gente vai ter uma visão geral, né? Você já tem de certo modo, mas a gente vai ter um pouquinho mais detalhado, falando um pouquinho mais do que você pode expandir, como é que você pode manipular a sua instância. A parte de criação vocês já viram, mas a gente também vai ver, né, com todos esses outros detalhes. Uma prática que vai consistir basicamente em a gente mudar a cara desse site de vocês para uma cara mais customizada, tá? Vocês vão ver, tem umas abinhas lá para as práticas das próximas aulas também. Aí a gente vai fazer isso na prática 1. A parte de gerenciamento, uma vez vocês já estão, né, com as instâncias criadas, uma vez com essa instância criada, o que é que pode ser feito, o que é que pode ser manipulado, o que é que eu posso customizar aqui, né? Qual o poder que eu tenho de customização? Aí a gente, depois dessa parte do gerenciamento, a gente vai ver o gerenciamento do SS em si, tá? E a parte 2 da prática, onde a gente vai exibir o uso de CPU da nossa instância no nosso site, tá? Então vamos lá, visão geral. Basicamente esse é o conceito, né, do SS. Ele fornece computação na nuvem. A gente pode dizer, como foi dito antes, né, o SS ele é a base do seu projeto na nuvem, tá? É a sua instância que você vai manipular. E todas aquelas outras coisas, aquele menu gigantesco que foi mostrado aqui, o que era aquilo? São basicamente coisas que a Huawei pensou para facilitar o uso da plataforma para as necessidades. Eles analisaram as necessidades que o pessoal estava tendo. Estou tendo que configurar aqui contra-ataque DDoS, não sei o que. Aí eles, poxa, toma, fizeram, né, e já deram uma solução prática para aquele problema. Tanto para a parte de segurança, quanto para a parte de gerenciamento de rede. Muitas dessas coisas poderiam ser feitas só você manipulando o seu SS, só que isso ia gerar uma grande demanda de tempo e de manutenção. Ou seja, é melhor para você pagar um pouco a mais por esse serviço, inclusive alguns são gratuitos, já se integram ao SS, do que você contratar um cara ou perder o seu tempo nessas configurações. Então esse custo-benefício de você utilizar os serviços fornecidos que se acoplam ao seu SS é melhor do que você ir lá e fazer na mão, mas você vai terminar perdendo muito tempo, vai ter dor de cabeça. Então eles já dão pronto e você termina tendo um gasto menor. Você vai poder estar usando seu tempo, usando seus funcionários para alguma outra coisa, né? E esse gasto que você tem bem mais reduzido com a facilidade que a nuvem fornece, né? Mas o SS em si é isso, é a instância rodando. Os outros serviços, a grande parte deles, vocês vão ver que sempre estão conversando com o ES, sempre estão se integrando, né? Então, mas basicamente ele dá essa capacidade de computação, que é o quê? Em miúdos é basicamente a arquitetura do computador. Ele vai dar a CPU, vai dar a memória, é um computador lá para você usar e você bota o que você quiser. A gente botou um site, mas se você quisesse botar, sei lá, qualquer coisa, você conseguiria. Porque o útil é você colocar algo que seja acessível, né? Se colocar algo só para você usar, ou interno, também pode, você fica livre. Você tem uma máquina Linux para você usar do jeito que você quiser, não só Linux, né? Também suporta o Windows, né? E outras distribuições, como no caso a gente usou o Ubuntu 16.4. Então vamos lá, algumas características. A escalabilidade automática, né? Você não precisa se preocupar com a sua aplicação escalar. A gente vai ver ainda hoje Autoscale, que basicamente o nome já diz tudo, né? Que ele vai escalar a sua aplicação de uma maneira automática, de acordo com a demanda. A gente vai ver isso com bem mais detalhes. Se você optar por uma opção sem nuvem, por exemplo, vou fazer uma aplicaçãozinha aqui, uma rede social, como um projeto, e vou liberar para o povo usar. Você rushou da sua casa, deixou seu computador lá ligado o dia todo, sua mãe reclamando que está consumindo energia, mas você deixou. E terminou que bobou. Sua ideia foi legal, o pessoal gostou, e daí começou a crescer o número de acesso e seu computador não dá mais conta. E daí, quando chega em um certo nível, é complicado você começar em um lugar de baixo porte e depois fazer essa transição para a nuvem, tem um certo custo e um certo esforço, né, para isso ser feito. Então, você já começando na nuvem, como vocês viram, vocês começaram aí com uma máquina de 1 GB de RAM e 1 GB de memória RAM e um núcleo, não foi? Uma máquina bem pequena, que supriria a necessidade de um site pequeno. Caso esse site, essa aplicação que vocês fizeram começasse a ter uma demanda maior, de uma maneira extremamente simples, com poucos cliques, você já ia conseguindo aumentar essa capacidade. E se você conseguisse um escalamento horizontal, que a gente vai falar um pouco mais na frente, você conseguiria inclusive botar outros servidores para atender essa demanda, né? O legal do SS é isso, ele permitiu o escalamento horizontal, tanto o escalamento horizontal quanto o vertical. O que é isso? Escalamento horizontal é basicamente você manter tudo numa máquina só e só ir melhorando ela. Está com uma aplicação aqui nessa máquina. Ela tem 1 GB de RAM e um núcleo. Eita, agora não está dando mais conta não. Aí você bota mais RAM e aumenta o núcleo, tipo 8 GB de RAM e 2 núcleos. Vai aumentando numa máquina só, entendeu? Então no fim das contas você está com uma máquina de 512 GB de RAM e 64 núcleos.
Resumindo, você tem uma aplicação que escale horizontalmente, basicamente você tem uma aplicação que se comporte igualmente em várias instâncias, tá? Receber uma entrada e dar a mesma saída, independente de onde seja acessado. Então ele dá essa possibilidade, tanto para você, nessa instância que vocês estão, a gente vai ver mais na frente. Mas se vocês quiserem, vocês podem aumentar a memória dela, podem até trocar o SO dela, se vocês quiserem, entendeu? Então ele permite tanto esse escalamento horizontal, que é colocar mais recursos, né? Escalamento vertical, desculpa, que é colocar mais recursos numa máquina, quanto o horizontal, que é colocar mais máquinas, né? Que a gente vai ver com mais detalhes no Outscale. Aí ele fornece o gerenciamento individual, que é um pouco disso que eu falei. Você pode trocar o SO, você pode mudar a rede interna da sua máquina, você pode mudar as configurações dela a maneira que você queira. Flexibilidade também inclui um pouco disso, né? Você não fica preso, né? Que é um problema que o Marcos falou muito, né? Que antigamente você não tinha muito esse poder, né? De ser flexível. Agora eu estou precisando de muito recurso, agora eu estou precisando de pouco, você não tem aquela dor de cabeça lá. Enfim, eu não vou entrar nisso porque já foi bem falado, né? A confiabilidade, né? Toda essa camada de segurança, você não tem que se preocupar. Eu quero uma coisa, se a gente for subir o servidor com esse nível aqui hoje, do zero, pode ter certeza que a gente ainda ia estar, acho que nem na metade do trabalho, com esses poucos testes que a gente fez. A gente demorou um pouco mais porque foi para a aplicação para rodar, né? Mas o servidor em si, para você subir as instâncias, foram poucos minutos, né? Então, você tem essa segurança sem precisar perder muito tempo, né? Sem precisar se preocupar muito com isso, né? A facilidade da criação, como eu acabei de falar. Como foi falado também, o EVS. O EVS é o quê? É o HD da sua instância, resumindo. O EVS é o disco que a sua instância usa. A instância seria o quê? Seria a CPU, a memória e o processamento em geral, e o HD, o armazenamento, seria o EVS. Tá? Então o SES é processamento e armazenamento é o EVS. Tá? Pense como se fosse simplificando para o computador normal, né? Como se o SES fosse toda essa parte de processamento e tal, e os dados, seu HD ligado, fosse um EVS. Tá? A integração com VPC, né, e Virtual Firewalls. Esse Virtual Firewalls, né, basicamente, se você quiser deixar mais robusto, né, o grupo de segurança, e também fornece backups automatizados. Isso aqui a gente vai ver com mais detalhes, tá, em outra aula, essa questão dos backups, mas é bem interessante essa automação, e é importante pensarem nisso desde o começo, né. Aí, esse é armazenamento em massa, que é a questão do EVS, né, você tem várias opções, como foi dito, você tem o SSD, tem Ultra High I/O, tem o normal, então vai ter uma aula só de EVS, onde isso vai ser visto com detalhes. Como eu tinha falado, o Outscale permite adicionar ou reduzir o número de instâncias de uma maneira automática. A gente vai entrar mais em detalhes daqui a pouco, nessa questão do Outscale. Tá? Essa recuperação automática, falhas extremas. Né? O que é essa recuperação automática? Como foi dito, né, essa nuvem nada mais é do que servidores físicos em prédios, né, que são as zonas de disponibilidade, né, que estão nas regiões. Então, basicamente, se pegar fogo, se der algum problema, ou no prédio todo, ou na sua instância, se você deixar isso habilitado, ele vai automaticamente já criar uma instância com o mesmo perfil para você, de maneira automática. Então essa recuperação automática aí que vocês estão vendo é para a recuperação das falhas externas que podem acontecer na sua instância, né? Se dá algum problema interno, de hardware deles. E a gente tem uma API REST para manipulação. Tudo que a gente fez aí nesse console, praticamente tudo assim, tudo que eu vi, pode ser feito através de uma API REST, tá? Então vamos lá, como a gente já foi falado, né, a questão de regiões e zonas de disponibilidade. Regiões, basicamente, como foi dito, é a localização geográfica, né, onde está hospedado os seus dados, onde está o SES. E zonas de disponibilidade são as subdivisões das regiões. A gente pode dizer que as regiões é um conjunto de zonas de disponibilidade. O suporte de energia diferente é garantido, né? Ela garante que a rede elétrica é diferente, ou seja, se der problema na rede elétrica de uma região, a outra não vai ser afetada, isso eles garantem, tá? Beleza. Ele também, voltando para a questão da segurança, se quem reparou quando estava criando ali, quando você criava o disco, tem a opção de criptografar ele. Essa criptografia, basicamente, ele vai gerar uma chave lá, com aquele KMS, cada conta, ela tem uma chave mestre, uma chave mãe, e essa chave gera chave filhas, que uma dessas vai fazer a encriptação do seu disco, tá? Aí, basicamente, isso aqui é a questão que eu tinha falado, né? Que ele contempla os vários tipos de necessidades. Como eu tinha falado lá da sua rede social, por exemplo. Pode começar com um computador pequeno, mas isso aí pode ir escalando. Você pode começar a colocar algoritmo de reconhecimento de face, algum outro processamento de imagem, processamento de vídeo, isso aí vai aumentando seu serviço, e você tem tipos de instâncias para cada necessidade, tá? Vocês veem essa nomenclatura aí, esse padrão de nomenclatura, que é A,B.C. O que é que quer dizer, né? Levando em consideração o A, seria o quê? Esse A pode assumir o valor de S, C e M.
S seria computação em geral, C seria computação otimizada e M, memória otimizada. A gente vai entrar em detalhes em todos esses aí, tá? Aqui mais na frente. O espaço do B ali é basicamente o ID da geração, tá? Então, ó, começando esse aqui, esse S2.large. Então, ó, agora já dá pra gente ver, é computação geral e é da segunda geração. E o ponto C, o do final, indica basicamente o tamanho dela, a capacidade dela. Tipo, um small vai ter menos memória, uma medium vai ter uma memória intermediária e uma large vai ter uma grande quantidade de memória, levando em consideração o tipo de memória otimizada. Mas a gente vai ver com mais detalhes que basicamente as larges tendem a ter um poder de processamento, ou memória, ou os dois, dependendo do tipo de instância que você escolha, né? Sempre gradual, tá? A gente vai ver com mais detalhes agora esses tipos. O tipo de fins gerais, né? Ele é um tipo onde ele segue, podem ver, ó, que segue uma proporção, tá? Aí computação 1. Essa de computação vocês podem ver, ó, que o número de núcleos cresce, o número de CPUs, né, cresce de acordo com a memória, na proporção 1 para 1, né? Por isso que, até para lembrar, a computação 1, né, a proporção é 1 para 1, né? Esse daqui já segue uma proporção 2 para 1, né? Ele tem 2 vezes mais memória que a quantidade de núcleos, se vocês repararem aí. E tem também aqui a de memória otimizada, né? Onde vocês podem ver que a quantidade de memória, a primeira já chega chutando a porta, já chega com 8 GB. Então, é o tipo, se realmente você tem em mente que sua aplicação vai precisar de muita memória, tipo, como tem aí processamento de Big Data, e-commerce, publicidade direcionada, né? Então, o processo de criação que a gente fez, ele pareceu bem prático, mas ele pode ser dividido em 4 grupos, né? Que é basicamente a configuração básica, onde você vai definir a região que ela vai ficar, vai definir o tipo de disco que ela vai ter, qual imagem que ela vai ter, né? Você tem que decidir essas coisas nessa primeira etapa, as informações mais básicas. Depois você tem as informações de rede, que não sei o que viu lá, NIC, a gente vai entrar nessa questão do que é esse NIC, que vocês viram mais pra frente, e também dos grupos de permissão, né? O modo de login, atualmente, a VIP só está fornecendo pela chave. No DAVOAL eles dão a opção de senha também, você digitar uma senha para logar, mas eu acho que, não sei nem se vão trazer, porque é bem seguro, né? A questão de Linux, uma chave, um acesso só com senha assim, é um pouco inseguro. Então, esse modo de login, basicamente, você só tem a opção de botar a chave. E a quantidade, você pode, não sei se vocês viram, mas vocês podem criar N instâncias ali, seguindo aquele layout, aquelas configurações que você definiu, né? Então, a configuração básica, como eu tinha falado, aqui nessas especificações, ó, como a gente tinha conversado dos tipos de instância, você pode escolher qual tipo você quer de acordo com a sua necessidade, a zona de disponibilidade e a região, né? Você vai querer colocar aquela instância. A imagem. Sempre que uma instância for criada, o estado inicial dela vai ser o estado da imagem. Não esperem outra coisa. Aí tem ali a questão de disco. Você pode escolher qual tipo de disco você quer adicionar e você pode colocar mais de um, tá? A gente não vai entrar muito no método de colocar mais de um agora, porque isso vai ser feito nas próximas aulas de EVS, né? Falou em disco, lembre de EVS. EVS é HD, tá? Então, onde a gente vai criar uma instância e vai anexar um HDE a ela, vai montar e tudo mais. Mas basicamente aqui você escolhe o disco que você quer, qual o tipo dele, e você pode adicionar outro se você quiser usar como disco de dados, né? Obviamente o SO só pode ficar instalado em um, que é nesse primeiro. Se você colocar outros, eles deixam de ser System Disk, ou seja, é o disco que tem o MBR lá, que tem o SO, para serem Data Disks, tá? Que isso aí vai ser feito mais para frente. Não vamos se preocupar com isso agora, tá? Aí, como eu tinha falado um pouco antes da parte de encriptação, a gente não vai entrar muito no mérito disso agora também. É só para mostrar que tem essa possibilidade de você fazer essa encriptação durante a criação da sua instância, tá? Você pode escolher a sua chave para realizar essa encriptação. Então, garante mais aí a segurança, né? Se for o caso. E informações de rede. A VPC, né? Como vocês colocaram aí uma VPC default, mas é basicamente a rede local, a subrede que suas instâncias vão ficar, né? Por exemplo, aí o grupo de segurança, como vocês viram, né? Vocês tiveram que criar um grupo de segurança aí, ou editar o default e botar lá a regrinha, né? Vocês viram que o grupo de segurança é como se fosse o porteiro da sua aplicação. Como o André disse, ela começa totalmente isolada, que não faria sentido você criar uma instância e ela já começar toda aberta na web, né? Isso não faz o menor sentido, né? Então ela começa toda isolada e através dos grupos de segurança você vai definindo as regras de acesso para aquela sua instância, é como se ele fosse um firewall, né? Para quem? Aí a NIC, o que é a NIC? Basicamente ela é uma interface de rede virtual, é basicamente uma plaquinha de rede.
tem o IP. Esse IP tem algo muito importante. Assim, todo mundo botou, então ninguém teve problema. Mas tem até lá embaixo. Se você não colocar um IP, sua instância não acessa a internet, tá? É algo importante. Você não consegue acessar ela e ela fica isolada. É como se fosse essa rede daqui, por exemplo, tá ligado? E a gente tira o cabo do gateway, tira o cabo da internet. Pronto, ficou só uma rede privada. É importante ter essa mentalidade, né? Do que é a rede privada e do que é a rede pública, né? A rede pública está na internet. Então, aí o modo de login, como eu disse, só tem certificado. Então, esse certificado, como já bateu bastante na tecla, deixa ele guardado. Se perder, é tanto que você tem que marcar embaixo, porque não está no print. Mas você tem que marcar embaixo, eu tenho acesso ao arquivo, não sei o que, .pen. Porque a partir do momento que você seleciona aqui, você está dizendo, ó, se perdeu esse arquivo, pegou fogo o pendrive, vai acontecer alguma coisa, não chore para Huawei e não chore para Vivo, você aceitou. Porque isso é uma questão de segurança, mostrando que nem eles, né, têm acesso a essa chave privada. Ela é única e exclusivamente sua. Então, tem responsabilidade sobre ela, né? Então, a respeito do certificado é isso. Vocês viram lá, né, como é que cria o certificado e tudo mais, lá no KMS, né? Todo mundo criou ou alguém usou compartilhado? Todo mundo criou? Pronto. Então, beleza, é bom que todo mundo já teve essa experiência aí dessa criação. E lembre-se de guardar as chaves para amanhã e para a próxima semana, tá? As tags. Tags são basicamente para você, quando você criar a instância, não sei se quem reparou, lá embaixo tinha a opção de você colocar tags, que são basicamente pazinhos de chaves e valor, que servem para busca e gerenciamento. Aí o login, como a gente viu aqui, pode ser feito, isso aqui falando para o Linux, né? Pode ser feito de duas maneiras. Pode ser feito através do SSH, que foi o que todo mundo fez aqui agora, tá? E pode ser o VNC, que o André falou na aula anterior, que é aquele consolezinho web. Aí, como a gente já falou, um monte de sigla, né? Todo mundo aprendeu um bocado de sigla hoje, eu acho, né? No começo é meio ruim de decorar, mas depois a gente vai associando realmente ao que quer dizer cada siglazinha dessa. Mas com o conhecimento que a gente tem, já dá para ter uma base na arquitetura, né? O que é que a gente pode ver aí nessa imagem? O EIP, ó, o primeiro cara aqui, né? Lendo da esquerda para a direita. O EIP faz o acesso ao SES, que tem um EVS, que basicamente é isso. Ó. A gente, através do IP elástico público, através do IP, desse IP público, a gente acessou a nossa máquina. Só que, como eu disse, o SES ele é tudo que o computador tem, menos o HD. Pode-se dizer isso, entendeu? Então, o HD não faz parte do SES. O HD é o EVS que está acoplado no SES, tá bom? Então, ó, podem ver aí na arquitetura que o SES ele tem um EVS, é o HD, como se esse computadorzinho aí tivesse sem HD, entendeu? Aí esse IMS, o que é esse IMS? A gente vai ver mais na frente, que é a questão das imagens. Lembra o que eu falei para a gente memorizar das imagens? Que é basicamente o estado inicial que a nossa instância vai estar. Quando a gente criou, todo mundo escolheu a imagem do Ubuntu 16.4, não foi? Pronto. A imagem é basicamente você dizer esse estado inicial. E o que é legal nisso, nesse serviço? Dando spoiler para quem me conhece, você pode criar imagens das suas máquinas SES. Tipo, esse nosso sitezinho, a gente pode criar uma imagem nossa. Tá? César vai poder fazer a imagem dele própria ali, ó, César IMG, e vai poder usar ela. Então todo mundo aqui que for desse grupo vai poder criar instâncias do mesmo jeito, Ctrl+C, Ctrl+V da dele. Ctrl+C, Ctrl+V da dele. Então, toda vez que você tem uma instância, você pode criar uma imagem que vai salvar o estado atual que está aquela máquina. Entendeu? Então, toda vez que você for criar uma SES nova, em vez de imagem, você escolher a imagem lá do Ubuntu e escolher a imagem do César, quando sua máquina der o boot, ela vai estar igualzinho à imagem do César. Entendeu? Então, a gente tem esse poder de criar nossas imagens e usar imagens pré-definidas. Então, basicamente, aí ele está fazendo o quê? O seu SES, ele veio de onde? De uma imagem. Nesse caso, o nosso veio de que imagem? Do Ubuntu 16.4. Mas pode vir de imagens customizadas, criadas por nós mesmos, tá bom? Então ele vai ter o VBS. Então, basicamente, a arquitetura básica, que acho que todo mundo aqui está rodando isso, só que sem um backup. Acho que todos nós aqui já estamos rodando essa parte aqui, né? Ó, a gente tem o EIP, que é o IPzinho que a gente digitou lá no browser. A gente tem a nossa instância. A gente tem o nosso EVS, que foi criado junto com a instância. Tem em mente que é coisas separadas, é porque ele já deixa você criar na mesma hora e bota o sistema lá. E esse sistema veio de onde? De uma imagem, né? A gente pegou a imagem pré-definida lá do Ubuntu e utilizou aqui. Só não tem essa parte do backup, mas fiquem tranquilos que a gente vai ver toda essa parte de backup mais na frente, tá bom?
Aí pronto, criou a instância. Aí você vai ter o gerenciamento do ciclo de vida dessa instância. Ou seja, enquanto ela está viva, enquanto ela está rodando, o que é que você pode fazer com ela? E mesmo ela está rodando, o que é que dá para você mudar nela? Criei, beleza, ela ficou ali estático, cravado na pedra, não pode mudar? Não, né? Já foi dito aqui que você pode mudar muitas coisas mesmo. E você pode ter todo um gerenciamento dela, acompanhar e tudo mais, que é o que a gente vai ver agora mais na frente, tá bom? Como eu disse, você pode mudar tudo que ela tem com ela criada. Você não precisa criar uma imagem, criar outra instância, aumentar as capacidades dela e aplicar aquela imagem. Não, se for só para aumentar a CPU, se for para mudar a interface de rede, se for para mudar o VPC, você não precisa deletar ela e criar outra não, tá? Você pode o único pré-requisito para você fazer essas mudanças é, obviamente, você tem que parar ela pelo menos. Você tem que dar o stop, aí você muda o que você quer mudar, depois você inicia e pronto. Aí os nicks, como eu disse, eles podem ser mudados também. Basicamente é tudo que tinha na criação a gente pode mudar, tá? Aí essa restauração de senha aqui, que é basicamente, se você tem algum root com senha e tal, ele já dá um scriptzinho, um SH para você executar. Isso serve para o Linux, tá? Então, isso aqui é um caso bem específico, né? Se você tem a senha do root e perdeu, você pode ir lá e tem essa opção de restaurar a senha. Aí você vai baixar um .sh lá e entra na sua instância como usuário comum e ele vai fazer o BRGD dele lá para recuperar essa senha, tá bom? Como eu tinha falado aqui, a reinstalação do sistema SO, né? Então, você tem, como eu disse, você pode ter vários EVS, né? Então, você coloca seus dados críticos em EVS que não são de sistema. Como eu disse, você tem dois tipos, né? Tem o Data Disk e o System Disk. Seus dados críticos, se você, por acaso, for rodar um servidor de banco de dados e tal, os dados em si, você pode colocar para ficar num disco secundário, sem ser o Disk System. E daí você pode depois ir trocar o seu SO, tá bom? Que aí o SO é como se você estivesse formatando para instalar outro, mas os dados dos outros discos não vão ser perdidos. É literalmente como reinstalar o SO de uma máquina, tá? Vocês estão com um boot aí, por exemplo, quer instalar outra distro, quer instalar, sei lá, o Linux Mint, quer instalar o Ubuntu, enfim, aí você meio que tem outro disco para backup, né? Por exemplo, vai ter suas coisas lá e daí você meio que formata, reinstala o SO e seus dados vão permanecer lá, tá? Então ele dá essa opção para a gente também, beleza? Como eu tinha falado, com ela rodando, durante a criação você pode colocar mais de um HD nela, mais de um EVS. Os grupos de segurança, como a gente comentou, também podem ser modificados. Beleza, monitoramento, mas basicamente é para você checar como está a sua instância através de várias métricas, tá? Tem os de CPU, taxa de escrita em disco, taxa de leitura em disco, uso de memória, tem uma gama de coisas aí que você consegue ver ao mesmo tempo para ter uma noção. E você tem uma flexibilidade muito boa dos períodos que você pode ver isso, entendeu? Você pode ver, sei lá, na semana. Grupo SES é basicamente você organizar suas instâncias em grupos. Você pode criar um grupo, né, de SES e adicionar instâncias nele. Agora o detalhe uma instância já existente não pode ser adicionada num grupo. Você cria o grupo e daí quando você for criar a instância, você seleciona o grupo dela. Se você tem 100 instâncias e criou o grupo agora, aquelas 100 que você tinha você não pode adicionar. Você tem que criar o grupo previamente, que serve basicamente para você ter esse controle, né? Essas aqui estão só minhas instâncias de processamento de imagens, essas aqui estão só minhas instâncias de servidores, essas aqui estão só minha instância de servidor de dados, ou minhas instâncias, se você for usar, sei lá, Shard, um MongoDB da vida. Então, você tem esse controle, esse agrupamento, além das tags, né? Você tem as tags para conseguir achar e ainda tem os grupos, para você ver isso em outra interface para ter esse agrupamento, tá? Pronto, isso aqui, como eu disse, o SES é basicamente o coração da nuvem. Muitos dos outros serviços vão ser relacionados com ele, tanto que isso aqui é a tela inicial, né, do menu lá do SES, não sei se vocês viram. Então ele tem relacionado com eles uma gama de coisas, né, que é o SES em si, a questão do backup, entendeu? Os discos de EVS, a questão dos backups desses discos. As imagens que a gente criou, aqui está com 0 imagens, mas como eu disse, você pode ter um estado atual da sua instância e criar uma imagem dela e sair replicando o quanto você quiser, tá? Aí tem os grupos de autoscale, que a gente vai ver daqui a pouco. Tem os load balance, que basicamente o que é o load balance? O autoscale é você colocar instâncias réplicas de acordo com alarmes que você queira, ou datas pré-definidas, por exemplo. A gente vai ver na frente, mas como eu tinha falado, ao atingir mais de 80% de CPU, adicione uma instância. Se essa carga diminuir para 20, tire uma instância. Então, basicamente, o autoscale faz isso. Ele adiciona e remove instâncias, certo? E o que é o OLB?
o load balance. Isso não já é o load balance, não? Não, como o Marcos Fábio falou, né? O load balance, ele vai ver as instâncias que você tem, vai ver a que está mais apta a receber aquela entrada e vai direcionar para ela, tá? Porque muitas vezes pode gerar essa confusão. Oxe, o autoscale e LB, qual a diferença? O autoscale, ele adiciona e remove as instâncias e o load balance direciona a carga para essas instâncias, tá? Então é importante ter essa diferença, isso em mente, tá bom? A gente vai ver o autoscale hoje com mais detalhes e mais na frente a gente vai ter uma especificação maior só para o load balance, para entrar nesse detalhe do load balance, tá bom? Aí tem os key pairs que vocês criaram lá no KMS e essa questão dos grupos que eu falei, para basicamente você ter um gerenciamento